Bom, primeiro passo para a elaboração do cardápio: conhecer as necessidades nutricionais e hábitos alimentares da família. Então, isso é uma coisa que eu venho falando desde o começo do curso, né? Falei na nossa aula de avaliação do consumo alimentar. Então, é imprescindível eu conhecer as necessidades e hábitos. Esse passo deve ser feito já nas primeiras visitas. Diversos métodos de avaliação do consumo podem ser usados, né? Lá na nossa aula a gente também abordou isso. É importante que todos os integrantes da família sejam contemplados com essa avaliação, né? Então, se eu estou propondo uma intervenção familiar, eu preciso que essa minha avaliação do consumo, né, de necessidades e hábitos sejam contemplados a todos esses participantes, tá? Então, fazendo um fluxograma aí para a gente passar bem detalhadamente, investigar primeiro de forma geral como que é a composição familiar, né? Nível socioeconômico, religião, se existe alguma religião, alguma origem cultural, tá? Então, por exemplo, é uma família que tem as suas origens nordestinas. Então, a gente vê alimentos típicos do Nordeste ali naquela casa, né? É uma família que tem origem oriental, como tá aí nessa imagem aí. Então, tem características típicas dessa cultura na alimentação deles, tá? A composição familiar, né? Então, quem compõe essa família, se a gente tem um bebê nessa família, a gente tem que pensar em como essas refeições também vão compor o cardápio desse bebê, né? A gente não precisa, hoje a gente já sabe, né? O nosso próprio guia alimentar para menores de 2 anos já fala isso. A gente não precisa fazer mais preparações específicas para o bebê, desde a introdução alimentar. Claro que a gente tem que cuidar quanto a temperos, né? Sal, temperos, mas o bebê, a criança, ela precisa começar a entender quais são os alimentos consumidos ali por aquela família e entrar nesse hábito alimentar da família, né? Então, esse cardápio, ele também vai ter que ter a adaptação para a gente conseguir fazer a preparação do bebê com aquele cardápio, né? Não preciso fazer uma coisa totalmente diferente. A base daquela refeição pode servir de base para fazer a refeição do bebê. Os hábitos alimentares, né, gerais dessa família, e isso a gente vai conseguir compreender através de uma anamnese alimentar e uma história alimentar da família. Então, o que é importante a gente ter nessa história alimentar da família? Então, aquela entrevista extensa que a gente faz, né? Então, lá na nossa primeira consulta, a gente vai fazer essa anamnese, né, com o propósito de gerar informações sobre os hábitos alimentares atuais e passados. São coletadas informações como o número de refeições diárias, o local das refeições, preferências, aversões. Pode-se incluir um questionário 24 horas. Perguntas importantes nesse momento de investigação: quais refeições são feitas em casa, né? Ou seja, em família, na casa, em família. Qual o horário dessas refeições? Quem participa dessas refeições? Porque pode acontecer, né? Por exemplo, o almoço faz eu e as crianças. O meu marido almoça no trabalho, né? Quem prepara essas refeições? Qual a composição básica que normalmente compõe as refeições? Então, você precisa entender ali o consumo alimentar habitual, né? O que normalmente compõe, tá? Também é importante investigar se existe alguma necessidade especial dentro dessa família, né? Então, lembra lá no nosso exemplo que a gente tinha um pai com uma necessidade especial, né? Então, também é importante investigar isso. Se alguém segue alguma dieta específica, necessidades nutricionais devido à doença, necessidades nutricionais devido à fase da vida específica, né? Importante lembrar que o cardápio de intervenção, ele será para a casa, né, para a família, portanto, ele deve seguir um padrão que atenda a todos e que, caso
haja essas necessidades especiais, né, algum caso específico, deve ser realizada uma orientação específica para ajuste dessa condição, assim como eu dei o exemplo do bebê na casa.